Existem livros na história que contêm mais do que apenas conhecimento. Eles carregam um poder sobrenatural e inquietante que a ciência moderna ainda não consegue explicar. Esses livros foram enterrados, escondidos e, às vezes, até amaldiçoados, mas continuam a nos fascinar e aterrorizar. Hoje mergulhamos no mistério por trás dos livros mais amaldiçoados e enigmáticos do mundo. Vamos começar com o Top 1, Codex Gigas, a Bíblia do Diabo. Top 1, Codex Gigas, a Bíblia do Diabo. O Codex Gigas, mais conhecido como a Bíblia do Diabo, é um dos livros mais misteriosos e amaldiçoados já descobertos. Pesando mais de 75 quilos, este manuscrito massivo foi encadernado em couro e reforçado com madeira e ferro. Não é apenas o tamanho do livro que o torna único, mas a lenda perturbadora que o cerca. Diz a lenda que, no século XIII, um monge chamado Hermann, também conhecido como Hermann, o recluso, viu-se diante da morte por quebrar seus votos monásticos. Desesperado por perdão, Hermann rezou para ser poupado e prometeu criar o maior livro já escrito para a glória de Deus. Ele recebeu uma noite para completar a tarefa e, pela manhã, o livro estava inexplicavelmente terminado. O que torna o Codex Gigas verdadeiramente inquietante não é apenas seu tamanho enorme e sua caligrafia impecável, mas o fato de que este livro, que normalmente levaria 20 anos para ser criado, foi terminado em uma única noite. De acordo com a lenda, Hermann não criou simplesmente este livro. Ele fez um pacto com o diabo. As páginas do Codex Gigas contêm toda a Bíblia Vulgata, junto com textos sobre exorcismo, medicina, astronomia e uma coleção de fórmulas mágicas. No entanto, são as páginas entre os textos sagrados que tornam este livro mais perturbador. Nestas páginas, você encontrará profecias apocalípticas, feitiços para invocar espíritos e rituais para invocar proteção, usando símbolos nunca vistos em nenhuma tradição religiosa conhecida. O mais arrepiante de tudo é que uma das características mais proeminentes do Codex Gigas é o retrato de corpo inteiro do próprio Satã, representado em detalhes sombrios e perturbadores. Sua figura domina a página, chifres saindo de sua cabeça, olhos fixos diretamente no leitor, com uma calma artificial e congelada. Esta imagem assombrou qualquer um que ousou olhar por muito tempo para ela, e dizem que o simples ato de contemplá-la pode invocar pesadelos terríveis. Descobriu-se que a tinta usada no Codex Gigas continha traços de arsênico, mercúrio e cinzas de ossos, levantando mais questões sobre as origens e o propósito do livro. Alguns acreditam que a criação e o conteúdo do livro foram resultado direto do acordo do monge com o próprio Lúcifer. O livro foi apreendido após ser descoberto e agora reside na Biblioteca Real de Estocolmo. No entanto, nem tudo está acessível ao público. Várias páginas desapareceram e a explicação oficial é que foram danificadas durante a realocação do livro. Abundam rumores de que as páginas perdidas contêm diagramas de geometria infernal e invocações que exigem o uso de harmônicos vocais para serem ativadas. Em um relatório restrito de 1973, um bibliotecário que tentou ler todo o Codex em uma única noite foi hospitalizado, alegando que começou a ouvir sussurros entre as palavras e a falar em uma língua desconhecida. O caso foi silenciosamente abafado e, até hoje, o livro está trancado em um cofre de vidro com controle climático, disponível apenas sob supervisão rigorosa. Então, qual é a verdade por trás do Codex Gigas? Ele foi realmente escrito em uma única noite por Hermann, ou houve algo muito mais sombrio em jogo? E por que ele foi escondido dos olhos do público por tanto tempo? Essas perguntas permanecem sem resposta, aumentando o mistério e o fascínio da Bíblia do Diabo. Top 2. O Grimório do Dragão Vermelho. O Grimório do Dragão Vermelho, ou Le Dragon Rouge, não é apenas mais um livro de feitiços. É um dos grimórios mais sombrios e poderosos da história, cercado por contos arrepiantes e consequências mortais. Descoberto em 1521, nas profundezas das catacumbas sob a Bastilha, este livro estava escondido atrás de uma parede falsa,
envolto em pano, embebido em mirra e selado com cera vermelha. Os soldados que o encontraram o entregaram a um inquisidor, mas em poucos dias, o inquisidor desapareceu misteriosamente e o livro sumiu. Este grimório é diferente de qualquer outro. É um guia para fazer um pacto com forças infernais em troca de poder mundano. Ele abre com uma invocação direta a Lúcifer, pedindo domínio sobre os espíritos que comandam a riqueza material. Os rituais detalhados em seu interior não são simbólicos, são clínicos e precisos, oferecendo um processo passo a passo para invocar e prender entidades demoníacas à vontade de alguém. O texto instrui o praticante a esculpir sigilos em sua própria pele, usando uma lâmina mergulhada em sangue de bode e mirra, enquanto recita frases em latim que alinham a alma do praticante com um espírito de dominação. O Grimório do Dragão Vermelho identifica 4 agentes infernais primários: Lúcifer, Belzebu, Astarote e Oriente, cada um associado a um dos 4 elementos clássicos: ar, fogo, água e terra. Através de diagramas detalhados, o livro descreve como invocar esses agentes individualmente ou em conjunto, desenhando círculos de comando preenchidos com minerais específicos, como enxofre, magnetita e pó de osso. Cada invocação exige um sacrifício correspondente. Um galo afogado à meia-noite para Belzebu, ou sálvia esmagada e queimada durante um equinócio para Astarote. A precisão dos rituais, com seus sacrifícios calculados e materiais exatos, fala de um autor que teve experiência direta com tais práticas sombrias. O que realmente diferencia o Grimório do Dragão Vermelho é a seção chamada O Pacto. Nesta seção, o praticante é instruído a escrever um contrato com seu próprio sangue, prometendo lealdade a Lúcifer em troca de tudo o que desejar, seja riqueza, poder ou saúde. Após assinar o pacto, o contrato deve ser queimado nas chamas de uma vela preta, feita de gordura animal e cinzas de um altar profanado. A instrução final é esperar na escuridão, pois um sinal virá, mas o livro não especifica que forma esse sinal tomará. Ao longo da história, aqueles que possuíram cópias deste livro morreram em circunstâncias misteriosas. Muitos sofreram alucinações, surtos violentos ou foram vítimas de incêndios inexplicáveis que destruíram suas bibliotecas. Nos séculos XVIII e XIX, a Igreja Católica buscou ativamente cópias do Grimório do Dragão Vermelho por toda a Europa, ordenando sua destruição. No entanto, apesar desses esforços, o livro continuou a ressurgir, particularmente em círculos ocultistas clandestinos na França e na Itália. Algumas versões do livro foram copiadas à mão, outras impressas de forma bruta, e não havia 2 cópias idênticas. Rumores dizem que uma cópia está em uma coleção particular em Nova Orleans, enquanto acredita-se que outra esteja guardada nos arquivos secretos do Vaticano. No entanto, não há evidências concretas para confirmar essas afirmações. A persistência do livro, juntamente com seu conteúdo perturbador, manteve-o envolto em mistério e medo. O Grimório do Dragão Vermelho não é apenas um livro que promete riqueza e poder. É um livro que fala de forma clara e direta, oferecendo poder àqueles que ousam fazer o pacto. É um livro que foi cercado por morte e destruição, e seu legado continua a assombrar aqueles que buscam exercer seu poder. Top 3. O Grande Grimório. O Grande Grimório não é o seu grimório típico. É um dos livros mais perigosos e poderosos já escritos. Um manual para invocar e controlar o próprio Lúcifer. Este texto antigo ganhou notoriedade por sua promessa arrepiante: a habilidade de comandar o diabo e suas legiões de demônios. Escrito com precisão metódica, o Grande Grimório foi projetado não apenas para invocar espíritos, mas para prendê-los à vontade do praticante. O livro está dividido em 2 seções principais. A primeira descreve as preparações necessárias para a invocação, e a segunda contém os encantamentos e rituais. A primeira parte é impressionante em seus detalhes, descrevendo as condições exatas exigidas para o sucesso. O praticante deve criar uma lâmina forjada em ferro de meteorito, preparar um triângulo protetor desenhado com as cinzas de uma túnica de padre exumado e cronometrar cuidadosamente o ritual de acordo com as fases lunares.
Essas instruções não são vagas, são precisas, clínicas e insistentes. A segunda seção do livro contém os poderosos encantamentos que invocam Lúcifer e outras entidades infernais. O que diferencia o Grande Grimório é o seu tom. Ao contrário de outros grimórios que frequentemente fazem suas instruções parecerem metafóricas ou alegóricas, o Grande Grimório trata seus rituais como guias práticos, passo a passo. O autor deste livro parece esperar resultados, não apenas experiências espirituais. Esse senso de certeza e controle é o que torna o Grimório tão inquietante. O ritual para invocar o próprio Lúcifer é talvez o mais arrepiante de todos. O praticante é instruído a criar um pacto com Lúcifer, não implorando por poder, mas comandando-o usando a autoridade concedida pelo antigo Pacto de Salomão. De acordo com o texto, este pacto, supostamente escondido em um capítulo perdido do Antigo Testamento, concede aos humanos o domínio sobre os espíritos através da hierarquia divina. Em essência, o praticante é instruído a prender Lúcifer e seus demônios à sua vontade. Um dos aspectos mais perturbadores do ritual é a exigência de suportar 13 noites consecutivas de invocação, cada uma mais intensa que a anterior. O texto adverte que a falha em completar o ritual corretamente resultará em colapso espiritual, e o praticante sendo reivindicado pelas forças infernais que buscou controlar. Este não é um livro para os fracos de coração. Exige dedicação total e a vontade de arriscar tudo. Ao longo da história, o Grande Grimório foi banido e destruído pela Igreja Católica, com cópias caçadas e queimadas. Apesar desses esforços, ele continuou a ressurgir em círculos ocultistas clandestinos. Algumas versões foram copiadas à mão, outras impressas em segredo, e não existem duas versões idênticas. O livro foi ligado a mortes e desaparecimentos misteriosos ao longo dos séculos, consolidando ainda mais sua reputação como um dos textos mais perigosos já escritos. Em 1932, um ocultista francês chamado Jean-Michel Ardoux afirmou ter completado com sucesso a invocação completa de O Grande Grimório. Pouco depois, ele foi encontrado morto em seu apartamento em Lyon, cercado por marcações rituais. As autoridades não relataram sinais de luta, mas seus olhos haviam se tornado completamente pretos. Seus diários, escondidos sob as tábuas do assoalho, continham páginas do Grimório traduzidas para uma escrita fonética destinada a ser falada em voz alta, não lida. O Grande Grimório permanece envolto em mistério e medo. É um livro que promete poder e controle sobre as próprias forças do inferno, mas há um custo tremendo. Os detalhes exatos de seus rituais e toda a extensão de seu poder permanecem elusivos, deixando-nos com a pergunta arrepiante: existe realmente alguém que possa comandar o próprio diabo? E quais são as consequências para aqueles que ousam tentar? Top 4. O Livro dos Espíritos, Liber d'Esprit. O Livro dos Espíritos, ou Liber d'Esprit, é um dos grimórios mais arrepiantes e misteriosos já descobertos. Encontrado em 1407 em um mosteiro beneditino na Normandia, este livro é diferente de qualquer outro texto ocultista de sua época. Escrito em um dialeto medieval e encadernado em couro animal grosseiro, ele não foca em anjos, demônios ou elementos, mas sim nos 46 espíritos que a Igreja se recusou a reconhecer. O que torna este livro verdadeiramente aterrorizante é que ele fornece instruções específicas, passo a passo, para invocar esses espíritos através do uso de sangue. Os espíritos descritos no Liber d'Esprit são categorizados não como anjos ou demônios, mas como les absents, um termo que se traduz como aqueles que estão ausentes. Esta classificação peculiar implica que essas entidades não são nem caídas nem designadas, existindo em um espaço liminar entre os reinos conhecidos. Cada espírito é identificado não apenas pelo nome, mas por um emblema único, um alinhamento planetário e sintomas físicos específicos que o invocador pode experimentar após sua chegada: náusea, sangramento nos olhos, afasia temporária. Esses sintomas sugerem que os espíritos no livro existem em um reino tão afastado do nosso que o simples ato de interagir com eles pode distorcer o corpo e a mente humana.
Para invocar esses espíritos, o praticante deve primeiro identificar sua estrela ancestral sob o zodíaco fixo. Então, em uma hora lunar específica, eles devem tirar sangue, muitas vezes o seu próprio, e misturá-lo com beladona esmagada, desenhando-o em espiral através de um círculo ritual. Só então o glifo do espírito desejado pode ser ativado. Este ritual de sangue é crucial. Sem ele, a entidade pode não se materializar ou pode se manifestar de uma forma distorcida e incompleta. Os espíritos não são invocados ao acaso, mas com frequências tonais específicas. Sons ou tons que se acredita perfurarem a fronteira da carne e do pensamento. O que torna o Liber Desperi particularmente aterrorizante é o seu nível de precisão. Os rituais não são práticas vagas e simbólicas, mas instruções altamente calculadas. O livro especifica exatamente que tipo de sangue deve ser usado, como deve ser misturado com ervas e até os símbolos específicos necessários para ativar os espíritos. Cada ritual é tratado como um procedimento técnico, sem margem para erro. Se o praticante falhar em seguir as instruções exatamente, as consequências podem ser graves. O livro adverte que se o tom da invocação estiver desalinhado, a entidade pode permanecer semiaberta, vazando para o mundo físico sem forma, criando uma presença perigosa e incontrolável. As origens do Liber Desperit são misteriosas, e estudiosos debatem de onde o texto veio e quem o compilou. Alguns sugerem que foi uma compilação de textos ibéricos mais antigos apreendidos durante a Cruzada Albigense, enquanto outros argumentam que é uma fusão de misticismo hebraico e rituais gnósticos primitivos. Apesar de seu conteúdo perturbador, a influência do livro sobre praticantes de ocultismo ao longo da história foi significativa. Cópias do livro foram descobertas em várias partes da Europa, cada uma idêntica em estrutura e conteúdo. Mas não há evidências de que quaisquer duas cópias tenham estado em contato direto. Como este livro pôde se espalhar por regiões sem comunicação conhecida entre elas? A Igreja Católica declarou imediatamente o Liber Desperi como herético após sua descoberta. Vários monges que manusearam o livro relataram ter visto aparições sombrias que imitavam o movimento humano, mas não projetavam luz. Um cronista até notou que a temperatura ambiente perto do livro caía para 6 Warmigas, 43 Drenardijan, mesmo durante o verão. Em 1482, um tribunal de inquisidores dominicanos ordenou que todas as cópias conhecidas fossem queimadas, mas como muitos livros amaldiçoados, ele se recusou a permanecer destruído. O livro ressurgiu em 1701, escondido no Château de Monigoux, no sul da França, e há rumores de que ainda exista em uma coleção particular na Bibliothèque Nationale de France. Em 1923, um ocultista britânico que tentou um dos rituais relatou ter visto uma fenda na luz e sofreu 3 dias de insônia intensa e afasia. Sua pesquisa nunca foi publicada e ele se retirou da vida pública logo depois. Isso solidifica ainda mais o medo e o poder que o Liber Desperit detém. O Livro dos Espíritos apresenta um nível de precisão malevolente em suas instruções, que o torna um dos textos mais perigosos já escritos. Enquanto outros grimórios podem oferecer poder ou conhecimento, este livro oferece algo muito mais inquietante. Uma conexão direta com entidades que nunca deveriam ser invocadas e um caminho perigoso para um conhecimento que nenhum humano deveria possuir. Top 5. O Livro de Abramelin. O Livro de Abramelin destaca-se entre outros grimórios não por seus rituais sombrios ou promessas de poder, mas por seu processo meticuloso e demorado. Não é um livro sobre feitiços rápidos ou acesso fácil a forças de outro mundo. Em vez disso, oferece um caminho longo e árduo para a verdadeira iluminação espiritual e a habilidade de contatar e comandar poderosas entidades sobrenaturais. Mas para trilhar este caminho, o praticante deve estar preparado para sacrificar meses de isolamento, purificação e disciplina pessoal. A história por trás do Livro de Abramelin remonta ao século XIV, quando um judeu alemão chamado Abraão de Worms viajou para o Egito em busca de sabedoria divina. Lá ele conheceu um mago recluso chamado Abramelin,
que transmitiu um ensinamento singular que mudaria para sempre o curso da magia. De acordo com este ensinamento, cada ser humano possui um sagrado anjo guardião, um guia de outro mundo que só pode ser contatado após passar por um extenso processo de purificação. O objetivo deste ritual não é invocar demônios ou espíritos, mas alinhar-se com a contraparte divina atribuída à alma. A operação central do livro exige 6 meses de rigorosa purificação física e espiritual. O praticante deve se envolver em orações diárias, limpezas rituais e seguir um regime dietético estrito, mantendo isolamento total do mundo exterior. Durante este período, o praticante deve construir um espaço sagrado, um oratório livre de distrações e contaminações, onde realizará invocações ao nascer do sol, ao meio-dia e ao anoitecer. Este período de intensa dedicação é necessário para que alguém seja digno de receber a presença do anjo. Somente após este processo extenuante, o sagrado anjo guardião se revelará, e só então a invocação de forças demoníacas pode começar. Ao contrário de outros grimórios que focam na invocação de demônios para ganho pessoal, o livro de Abramelin coloca uma ênfase maior no alinhamento espiritual e na disciplina. Uma vez que o anjo tenha sido contatado, o praticante pode usar o poder de seu anjo para prender e controlar demônios. Mas ao contrário da demonologia vista em outros textos, este processo é de domínio, não de barganha. Os demônios listados no livro não são criaturas para serem temidas ou adoradas. Em vez disso, eles são presos e forçados a obedecer à vontade do praticante. Os demônios no livro de Abramelin são nomeados, hierarquizados e recebem tarefas específicas. Eles incluem entidades poderosas como Lúcifer, Leviatã e Astaroth, cada um com domínio sobre um reino específico. O livro instrui o praticante a usar uma série de quadrados mágicos de palavras, símbolos palindrômicos dispostos em configurações geométricas precisas, para prender cada espírito à sua vontade. Esses espíritos são então compelidos a revelar conhecimento oculto, localizar tesouros ou realizar tarefas de proteção. No entanto, disse que a falha em completar o processo de purificação convida ao colapso espiritual, tornando os riscos desta operação incrivelmente altos. Um dos elementos mais perturbadores do livro de Abramelin é uma nota encontrada em uma cópia do século XVII, que diz: "Ele viu o rosto de algo que não deveria nos ver." A implicação é que o poder invocado através dos rituais não é isento de consequências. Muitos praticantes de ocultismo que tentaram a operação relataram experiências perturbadoras, visões de inteligências de outro mundo, figuras sombrias e sentimentos avassaladores de pavor. Em 1900, o infame ocultista Aleister Crowley tentou realizar o ritual em sua propriedade Boleskine House, na Escócia. No entanto, ele abandonou a operação no meio do caminho, após supostamente experimentar estranhas perturbações e perder o controle dos rituais. Pouco depois, ele afirmou ter sido assombrado por inteligências sem forma. O legado do livro de Abramelin continua a lançar uma sombra escura sobre o mundo do ocultismo. Apesar de ser um processo extenuante e perigoso, o livro foi influente na formação da magia cerimonial moderna. Muitos ocultistas ainda estudam o texto, buscando compreender seus ensinamentos e tentando contatar o sagrado anjo guardião. Mas muito poucos afirmam ter completado o ritual completo, e menos ainda falam sobre o que aconteceu depois. O livro de Abramelin não é apenas um manual para invocar demônios. É um mapa para o poder espiritual, que exige dedicação total e disposição para confrontar forças que transcendem a compreensão humana. Seus ensinamentos desafiam as fronteiras entre o humano e o divino, oferecendo um vislumbre inquietante dos mistérios do universo. Mas com este conhecimento vem um preço, um que poucos estão dispostos a pagar. Top 6. O Manual de Munique de Magia Demoníaca. O Manual de Munique de Magia Demoníaca é um dos grimórios mais enigmáticos e perturbadores já descobertos. Datado do século XV, este manuscrito surgiu sob circunstâncias misteriosas em 1990 na Biblioteca Estadual da Baviera, em Munique. Encadernado em couro escurecido
e preenchido com densos encantamentos em latim, sigilos desenhados à mão e diagramas rituais detalhados, o manual rapidamente ganhou atenção por sua abordagem clínica, quase científica, para invocar e controlar demônios. Não é um livro para os fracos de coração, é um manual para manipulação, para o poder e para confrontar forças muito além da compreensão humana. Ao contrário de outros textos mágicos que frequentemente dependem de linguagem alegórica ou simbólica, o Manual de Munique é direto, preciso e assustadoramente específico. Ele se assemelha mais a um guia técnico para invocar e prender espíritos do que a um documento espiritual ou místico. O livro está dividido em duas partes. Uma que fornece instruções detalhadas sobre como invocar demônios e outra que foca em como comandar, interrogar e controlá-los. Esses rituais não são abstratos. Eles são estruturados como passos acionáveis que exigem execução cuidadosa e precisão inabalável. A cada demônio descrito no Manual de Munique é atribuído um papel específico, com detalhes precisos sobre como invocá-los, qual horário e local são melhores e quais sacrifícios devem ser feitos. O manual categoriza 35 demônios, muitos dos quais aparecem em outros grimórios, mas com traços ou hierarquias alterados. Alguns espíritos governam atributos específicos, como som, lógica ou até emoções, enquanto outros são descritos como entidades que desafiam qualquer classificação. Por exemplo, um demônio chamado Andraluz governa o som e a lógica, e dizem que ele chega com um vento que fala em rimas, exigindo o sangue de uma besta silenciosa, frequentemente um gato com a língua cortada. O que realmente diferencia o Manual de Munique é o seu modelo de interrogação. Os rituais neste manual não servem apenas para invocar demônios. Eles são projetados para extrair informações. O livro contém dezenas de perguntas roteirizadas, cada uma projetada para ser feita durante o ritual para obter conhecimento dos espíritos. Por exemplo, o livro instrui o praticante a perguntar: onde está enterrada a língua de prata de São Maurício? Ou, quem vigia os portões do norte quando as estrelas escurecem? Essas perguntas não são deixadas à interpretação. Elas são escritas com antecedência, com espaços deixados para o praticante registrar as respostas recebidas durante o estado de transe. As respostas vêm na forma de símbolos, sonhos ou sincronicidades, mas nunca diretamente, aumentando a natureza sinistra e enigmática do livro. O livro também inclui diagramas para criar círculos rituais e sigilos para prender os espíritos. Esses símbolos não são apenas mágicos, eles são tratados como instrumentos precisos. O manual inclui até fórmulas para criar esses selos, usando uma variedade de materiais, de metal a pó de osso, dependendo do espírito sendo invocado. O grau de especificidade é impressionante. Cada ritual, cada símbolo e cada ação são descritos com tal precisão que quase se espera que o praticante tenha sucesso. Mas o manual não ensina apenas a invocação. Ele também se concentra em como controlar os espíritos invocados. O praticante deve comandar o espírito a obedecer, interrogá-lo e então dispensá-lo assim que sua tarefa for concluída. No entanto, se qualquer parte do ritual der errado, as consequências podem ser graves. Disse que alguns espíritos permanecem no mundo físico de uma forma incompleta ou corrompida, e isso pode levar a situações perigosas e incontroláveis. Em 2002, durante uma conferência acadêmica, um teólogo tcheco afirmou ter tentado uma das invocações menores do Manual de Munique. Os resultados foram arrepiantes. Ele relatou ter visto um rasgo na luz, seguido por 3 dias de afasia e insônia. Ele se retirou da vida pública depois disso, e suas descobertas nunca foram publicadas. Este incidente aumentou a sensação crescente de que o Manual de Munique detém um poder perigoso e imprevisível. A influência do livro ainda é sentida em círculos ocultistas hoje. Embora a Igreja o tenha banido séculos atrás, cópias surgiram em sociedades secretas, e alguns pesquisadores afirmam que partes do texto foram usadas em experimentos militares secretos. Apesar de ser classificado como perigoso e herético, o Manual de Munique perdura como um testemunho do mundo sombrio, preciso e aterrorizante da magia demoníaca. Não é um livro para quem busca iluminação,
mas para quem está disposto a pagar o preço pelo poder, custe o que custar. Top 7. O Códice Picatrix. O Códice Picatrix é um dos textos mágicos mais antigos e influentes já criados, e se destaca de outros grimórios devido à sua abordagem profundamente intelectual da magia. Ao contrário de grimórios que focam em invocar demônios ou controlar espíritos, o Picatrix é um tratado sobre como moldar a própria realidade. Escrito no século X ou XI, foi compilado na Andaluzia e extrai de uma vasta gama de conhecimentos, incluindo tradições mágicas gregas, persas e indianas. Embora tenha sido originalmente escrito em árabe e posteriormente traduzido para o latim no século XII, suas ideias centrais ressoaram através dos séculos, influenciando pensadores mágicos, estudiosos e até cientistas. O que torna o Picatrix particularmente intrigante é o seu conceito central, que o pensamento devidamente alinhado com as forças cósmicas pode alterar o mundo material. O livro propõe que cada planeta emite uma energia ou essência específica que influencia a vida humana e, ao alinhar os rituais com as horas planetárias corretas, pode-se aproveitar essa energia cósmica. A ideia central não é simplesmente invocar espíritos, mas entender e manipular o próprio tecido do universo. Para conseguir isso, o Picatrix instrui o praticante a fabricar talismãs, incensos e outros itens mágicos infundidos com ervas, metais e sons correspondentes. Esses rituais são projetados para alinhar a intenção do praticante com a energia dos planetas, permitindo-lhes moldar a realidade à sua vontade. A abordagem do livro A Magia não é simbólica, mas de natureza científica. Ele trata os rituais como procedimentos de engenharia, com instruções exatas sobre como executá-los. Por exemplo, inclui receitas de incenso que podem abrir o portão de Marte, layouts geométricos para criar câmaras de aprimoramento de memória e instruções para construir espelhos que refletem o verdadeiro nome do destino de uma pessoa. É um manual para transformar o espaço, o eu e a realidade, como se o praticante fosse um engenheiro cósmico. O que realmente diferencia o Picatrix, no entanto, é a sua seção sobre animação inativa. Um capítulo explica como criar uma estátua infundida com consciência, preparando um corpo de cera, chumbo e resinas vegetais, e expondo-o a influências planetárias por um período de 40 dias. Se bem-sucedida, a estátua falará uma vez na presença de uma pergunta, após o que deve ser destruída antes do próximo ciclo lunar. O livro adverte que a falha em descartar a estátua adequadamente resultará no rompimento dos sonhos e na lenta inversão da razão. Este conceito de criar vida, mesmo que temporária, desafia nossa compreensão moderna de criação e consciência. O livro não para apenas na manipulação da realidade física. Ele também propõe que a própria mente pode ser moldada e influenciada por essas forças cósmicas. Ele descreve formas de melhorar a memória, alterar a percepção e até mudar o próprio destino, alinhando-se com a ordem cósmica. O foco do livro no desenvolvimento intelectual e psicológico o destaca de outros grimórios, que tendem a focar mais na invocação de demônios ou espíritos. O Picatrix oferece um tipo diferente de magia, uma que envolve a mente, o corpo e o universo trabalhando em harmonia. Talvez o aspecto mais inquietante do Picatrix seja o seu tom. O livro não é misterioso ou espiritual, é direto e quase clínico em sua abordagem. Ele apresenta o poder como algo que já existe dentro de nós, esperando para ser desbloqueado através do alinhamento adequado com o universo. Essa ideia de que nossos pensamentos e intenções podem moldar diretamente o mundo ao nosso redor reflete conceitos científicos modernos como a teoria quântica e a neuroplasticidade, fazendo o Picatrix parecer surpreendentemente moderno, apesar de suas origens antigas. Apesar de ter sido banido pela Igreja logo após sua tradução, o Picatrix influenciou inúmeros magos, astrólogos e até figuras proeminentes como Isaac Newton. Suas ideias sobre a manipulação da realidade e o poder da intenção inspiraram gerações de ocultistas, e mesmo nos tempos modernos, alguns ainda estudam seus ensinamentos. Em 2006, um denunciante afirmou que instalações de pesquisa militar
estavam explorando algumas das fórmulas do livro para aplicações em guerra cognitiva, sugerindo que as ideias no Picatrix ainda podem ser relevantes e talvez perigosas hoje. No final, o Picatrix apresenta um desafio inquietante à nossa compreensão da magia e da realidade. Não se trata apenas de invocar espíritos ou ganhar poder. Trata-se de remodelar o próprio tecido da existência. Suas implicações são vastas e, se seus ensinamentos estiverem corretos, sugerem que apenas arranhamos a superfície do verdadeiro potencial da mente humana. Top 8. O livro de Honório. O livro de Honório destaca-se entre outros grimórios por sua abordagem única e inquietante da magia. Ao contrário de muitos textos mágicos que focam em invocar demônios ou clamar espíritos por poder, o livro de Honório adota uma postura muito mais agressiva. Não é um livro sobre buscar favores do sobrenatural, é um livro sobre comandar e forçar entidades sobrenaturais à submissão. Este grimório é um manual para invocar seres de além do reino humano e prendê-los à vontade do praticante. As origens do livro de Honório são envoltas em mistério. Disse que foi escrito no século XIII por um monge desconhecido chamado Honório, embora alguns estudiosos acreditem que foi de autoria de Anório de Tebas ou até do próprio rei Salomão, sob um pseudônimo. O texto é estruturado em torno de uma série de rituais que permitem ao praticante contatar diretamente entidades que existem fora da dicotomia típica de céu e inferno. Esses seres não são anjos nem demônios, mas algo completamente diferente. Seres que existem no espaço metafísico entre esses reinos. O que torna este grimório tão perturbador é o seu tratamento da geografia espiritual. Em vez de apresentar uma visão simplista do mundo dividido em céu, inferno e terra, o livro de Honório introduz anéis metafísicos concêntricos, cada um governado por diferentes leis de tempo, matéria e vontade. As entidades que residem nesses anéis externos exigem invocações mais complexas, algumas das quais envolvem distorções geométricas ou matrizes baseadas em som. Um dos rituais mais inquietantes envolve a construção de uma câmara com paredes feitas de madeira curva e um teto pintado com constelações invertidas. Nesse espaço, um portal é aberto usando um cântico escrito de trás para frente, falado em completa escuridão, sobre o coração de uma pomba ensanguentada. A linguagem do livro é dura e exige obediência absoluta. O praticante é advertido a rejeitar o conselho dos anjos e, em vez disso, convidar aquelas entidades que não temem a carne. Esses seres são descritos as lembradores da escrita perdida e dizem que possuem conhecimentos que foram perdidos para o mundo moderno. Os rituais em O Livro de Honório não são para os fracos de coração. Eles exigem dedicação, força e a vontade de confrontar forças além da compreensão. Um dos aspectos mais arrepiantes deste grimório é o conceito de coerção espiritual. Ao contrário de outros textos mágicos que focam na invocação de espíritos para conhecimento ou proteção, o livro de Honório trata de forçar essas entidades a revelar seus segredos e servir à vontade do praticante. O texto instrui o praticante a construir um círculo de contenção inscrito com símbolos sagrados, cada um dos quais projetado para prender o espírito dentro de seus limites. Uma vez preso, o espírito é interrogado e o praticante extrai conhecimento dele, usando um conjunto de perguntas específicas que devem ser preparadas com antecedência. O tom severo do livro e as exigências de dominação são agravados pelas graves consequências do fracasso. Se qualquer parte do ritual der errado, o praticante corre o risco de ser consumido pelas próprias forças que buscou controlar. De fato, um dos avisos mais perturbadores do livro é uma nota encontrada na margem de uma cópia do século XVII, que simplesmente diz: "Ele viu o rosto de algo que não deveria nos ver." Isso implica que os espíritos invocados pelos rituais em O Livro de Honório estão tão distantes da compreensão humana que encontrá-los pode resultar em loucura ou coisa pior. O Livro de Honório é há muito tempo visto com suspeita e medo. Foi banido pela Igreja Católica quase imediatamente após seu surgimento, e vários inquisidores que tentaram traduzi-lo para a língua vernácula morreram dentro de 1 ano após iniciarem seu trabalho. Em alguns casos, cópias do livro foram enterradas com padres ou escondidas em arquivos secretos.
Mesmo hoje, o livro é considerado perigoso demais para ser estudado abertamente. Algumas versões dele ressurgiram ao longo dos anos, frequentemente em círculos ocultistas clandestinos, e persistem rumores de que uma versão completa do texto está em uma coleção particular. O que torna o livro de Honório verdadeiramente perturbador é a sua intenção. Não é apenas um guia para invocar espíritos, é um manual para assumir o controle das próprias forças do universo. Exige poder, obediência e dominação completa sobre o reino espiritual. Para aqueles dispostos a suportar os rituais extenuantes e enfrentar o desconhecido, ele oferece a habilidade de acessar forças que nunca deveriam ser manipuladas. Mas a que custo? Top 9. O Livro Jurado de Honório. O Livro Jurado de Honório é um dos textos mais intrigantes e controversos do mundo ocultista. Ao contrário de outros grimórios que fornecem conhecimento e rituais para empoderamento pessoal, o livro jurado apresenta uma abordagem radicalmente diferente. Um documento legal para coagir forças divinas. Seu propósito não é apenas invocar espíritos ou adquirir conhecimento, mas exigir acesso a reinos ocultos de poder espiritual, através de juramentos legais e vinculativos. Acredita-se que este livro tenha sido contrabandeado de um mosteiro no sul da França em 1347, durante o auge da peste negra. Encadernado em veludo vermelho escuro e selado com um fecho em forma de serpente devorando a própria cauda, o livro jurado traz uma inscrição que adverte o leitor sobre seu conteúdo perigoso. O monge que descobriu o livro foi supostamente atingido por uivos misteriosos, vindos da biblioteca da capela na noite seguinte à sua abertura. Pela manhã, ele foi encontrado morto, seu corpo intacto, mas seus olhos estavam enegrecidos e seus lábios selados. Disse que o livro jurado não é apenas um grimório, é um sistema codificado de coerção divina, projetado para forçar a abertura dos céus. Os rituais contidos no livro jurado de Honório são únicos porque apresentam a invocação espiritual não como um apelo ou súplica, mas como um recurso legal. O praticante não se posiciona como um mendigo em busca de ajuda de poderes superiores, mas como um advogado invocando a lei universal para anular o silêncio divino. O praticante faz um juramento em nome da justiça divina, exigindo acesso ao conhecimento angélico e, mais perturbadoramente, domínio sobre os espíritos dos mortos e dos condenados. O texto é organizado com uma estrutura rigorosa, dividindo os rituais em etapas que exigem precisão e controle. Cada cerimônia começa com um juramento que vincula o praticante às consequências do mau uso do conhecimento adquirido. Após fazer o juramento, o praticante prossegue com o ritual, muitas vezes sob intensa pressão e com grande sacrifício pessoal. Os rituais incluem jejum, orações ao amanhecer, o ato de voltar-se para estrelas específicas e o desenho de círculos concêntricos preenchidos com nomes escritos em hebraico, grego e, às vezes, alfabetos desconhecidos. A geometria complexa desses círculos é projetada para criar um portal espiritual através do qual o praticante pode acessar o conhecimento proibido. Talvez o ritual mais infame do livro jurado seja o Oreo Illuminandi, que dizem induzir visões da arquitetura celestial e revelar os nomes de frases vibracionais que desbloqueiam a percepção de dimensões superiores. Este ritual exige que o praticante prepare uma vela infundida com resinas encontradas apenas no Levante e cante certas frases em ordem reversa. O resultado da realização deste ritual seria uma mudança profunda na consciência, revelando verdades ocultas sobre o universo e o lugar do praticante nele. O que torna o livro jurado de Honório particularmente inquietante não são apenas os rituais em si, mas o preço físico e mental que cobram do praticante. O livro adverte que a falha em completar os rituais corretamente resultará em colapso espiritual e que o praticante ficará exposto às forças que buscou comandar. Vários praticantes ao longo da história que tentaram esses rituais supostamente sofreram sofrimento psicológico extremo, incluindo visões, alucinações e até morte. Em 1923, um proeminente ocultista britânico, Arthur Waite, afirmou ter tentado um dos rituais,
mas morreu misteriosamente pouco depois de uma parada cardíaca súbita. Suas notas nunca foram recuperadas. O livro jurado de Honório permaneceu um objeto de fascínio e medo entre os ocultistas por séculos. Embora tenha sido banido pela Igreja Católica no século XIV, cópias dele ressurgiram ao longo da história, frequentemente em círculos ocultistas clandestinos. O foco do livro no uso da lei espiritual para coagir seres divinos o diferencia de outros grimórios. Não se trata de buscar iluminação ou sabedoria. Trata-se de dominação, controle e maestria sobre forças muito além da compreensão humana. Hoje, o livro jurado permanece altamente controverso. Uma edição parcial existe na Biblioteca Britânica, mas capítulos fundamentais foram redigidos ou substituídos por páginas em branco. Na década de 1960, houve sussurros de que os rituais do livro haviam sido usados em experimentos de visualização remota da CIA no âmbito do projeto Stargate. Sejam esses rumores verdadeiros ou não, o livro jurado de Honório continua sendo um dos livros mais perigosos e misteriosos do mundo ocultista, oferecendo um vislumbre de uma realidade onde as forças divinas podem ser presas e forçadas à submissão. Top 10. A Chave de Salomão. A Chave de Salomão é talvez o mais conhecido e infame de todos os grimórios. Com sua reputação de invocar tanto anjos quanto demônios, este livro é considerado o guia definitivo para controlar forças espirituais, escrito pelo próprio rei Salomão bíblico. Ou assim diz a lenda. Ao contrário de muitos outros grimórios que focam em invocar espíritos para ganho pessoal, a Chave de Salomão é estruturada como um manual prático, oferecendo instruções precisas e metódicas, tanto para invocar quanto para banir espíritos. De acordo com a tradição, o rei Salomão escreveu este livro enquanto estava aprisionado por forças demoníacas que ele outrora escravizara. Em muitas versões, disse que a Chave de Salomão foi ditada por Salomão durante seu tempo de cativeiro. O livro está dividido em duas seções principais. Uma que descreve as preparações necessárias para os rituais e outra que contém os próprios encantamentos, símbolos e instruções para invocar e comandar espíritos. O que torna a Chave de Salomão única é sua estrutura. Cada ritual é uma operação calculada, exigindo horários, locais e materiais específicos, chegando aos detalhes exatos de ervas, metais e objetos necessários. A primeira parte do livro é dedicada a rituais de purificação. O praticante deve abster-se de carne, isolar-se da sociedade e envolver-se em um ciclo lunar completo de oração. Somente após completar este processo de purificação, o praticante pode começar a desenhar os círculos rituais necessários para a má invocação. Estes não são círculos comuns. Cada um deve conter nomes específicos de anjos, símbolos planetários e linhas de escrita antiga, todos inscritos com uma lâmina de prata virgem. O material para o círculo deve ser pergaminho virgem, especificamente a pele de um bode nascido sob a hora de Júpiter, sacrificado sem derramamento de sangue. Essas instruções não são metafóricas, são obrigatórias. Os rituais falharão se mesmo um detalhe for negligenciado. Uma vez que o círculo esteja devidamente desenhado, o praticante pode começar a invocar espíritos. A Chave de Salomão fornece detalhadas descrições de 72 espíritos, tanto celestiais quanto infernais, cada um associado a uma função específica. Alguns espíritos destinam-se a descobrir segredos, enquanto outros podem manipular sonhos, localizar tesouros escondidos ou até distorcer a memória. Cada espírito tem um selo, encantamento e método de vinculação específicos. Disse que Salomão capturou 72 demônios em um vaso de bronze, forçando-os a servi-lo invocando o nome dos nomes, uma expressão mística conhecida apenas pelos mais puros de coração. Os espíritos devem obedecer e, através deste controle, o praticante pode dobrar o reino espiritual à sua vontade. O grau de precisão na Chave de Salomão é o que a diferencia de outros textos mágicos. Cada passo é cuidadosamente descrito, desde a hora do dia até a hora planetária, a direção do vento e até os níveis de umidade. Se qualquer um desses elementos estiver desalinhado, o espírito pode parecer corrompido ou pode se recusar a partir uma vez invocado.
O livro fornece até ferramentas de proteção, incluindo pentáculos desenhados a partir da geometria divina e anéis gravados com palavras de poder em hebraico. Em alguns rituais, o praticante é avisado para nunca olhar diretamente para o espírito invocado até que o círculo esteja selado. Uma seção descreve um espelho especial usado para verificar se o espírito está obedecendo ou enganando. No entanto, o espelho deve ser enterrado após 3 usos, porque o reflexo pode permanecer, prendendo a influência do espírito no mundo físico. O que realmente distingue. A chave de Salomão de outros grimórios é o seu tom. Ao contrário da maioria dos textos que prometem poder, proteção ou transformação, a chave de Salomão não oferece tais garantias. Não há promessa de salvação ou proteção contra as forças do mal. Apenas os passos precisos necessários para controlar e comandar essas forças. Os rituais exigem maestria, não apenas de magia, mas de controle. O livro apresenta o reino espiritual como um sistema que pode ser manipulado, não como algo a ser temido ou reverenciado. Ao longo dos séculos, a chave de Salomão influenciou inúmeros magos, ocultistas e até cientistas. Estudiosos da Renascença, como Cornélios Agripa e Eliphas Levi, referenciaram sua estrutura em seus próprios sistemas mágicos. O livro foi citado por ocultistas como Aleister Crowley, que o considerava fundamental. Ordens de magia cerimonial modernas ainda adaptam seus rituais, embora com cautela. Embora muitas versões da Chave de Salomão tenham circulado pela Europa, algumas cópias permanecem em coleções restritas, incluindo uma na Biblioteca Britânica. No entanto, mesmo nessas cópias, certas páginas são frequentemente redigidas, aumentando ainda mais a mística do livro. Em 2003, um arquivista anônimo do Vaticano afirmou que a Santa Sé possuía uma edição do século XIII da Chave de Salomão, encadernada em pele humana, guardada em um cofre selado sob os arquivos secretos do Vaticano. O Vaticano nunca confirmou isso, mas tais rumores continuam a alimentar a lenda do livro. A Chave de Salomão é um livro de controle, precisão e poder. Não promete iluminação ou favor divino, mas oferece um caminho para dominar as forças espirituais do universo. É um livro que não explica apenas a magia. Ele instrui o praticante a dominá-la. E para aqueles que estão dispostos a seguir os rituais exigentes do livro, as recompensas são ilimitadas. Mas o custo do fracasso é igualmente grande. Estes livros antigos e misteriosos, do Codex Gigas, a Chave de Salomão, são mais do que apenas relíquias do passado. Eles detêm um poder estranho e perigoso que a ciência moderna ainda não consegue explicar. Por que esses livros foram banidos e escondidos? Eles realmente possuem a capacidade de mudar o mundo? Não deixe de se inscrever e curtir o vídeo para ficar por dentro de mais histórias arrepiantes.